Fala galera, você já deve ter ouvido falar do Mercado Comum do Sul, ou, como todos costumamos falar, Mercosul, ou então Mercosur, no caso dos países que hablam em espanhol. Enfim, visto que nós estamos no Brasil e que o próprio é um membro do Mercosul, você já deve ter ouvido falar dele, né? É um bloco econômico que junta os países da América do Sul pela pauta de, entre outras coisas, livre comércio. Mas qual é a história do Mercosul e como ele funciona? Se você quer saber, fica ligado aí. O Mercosul nasceu oficialmente em 1991, mas as motivações para o nascimento do bloco vêm de bem antes. Talvez eu esteja exagerando um pouco aqui ao voltar tanto no tempo para explicar isso, mas digamos que a necessidade começou durante os séculos 16 e 17. Isso porque foi nesta época que começou a relação entre Brasil e Argentina, uma vez que a Espanha autorizava apenas alguns portos a enviar ou receber mercadorias aqui na América do Sul. E isso meio que deixou a galera de Buenos Aires pistola, pois ameaçava o desenvolvimento da região. E por isso começaram relações comerciais com o Brasil, mas de forma ilegal. Bom, desde então rolaram várias tretas que influenciaram na formação dos Estados Platino, como por exemplo a Guerra da Cisplatina, a Guerra do Paraguai, a Revolução da Farroupilha, etc. Então, em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, Brasil e Argentina tentaram formar a União Aduaneira entre as suas economias, mas isso não deu muito certo. Isso porque rolavam umas diferenças diplomáticas entre os dois países com relação às políticas do eixo, principalmente após o ataque a Pearl Harbor. Mas, com outras regiões do mundo criando blocos econômicos a partir daí, a necessidade de união da América Latina se tornou iminente, mas as tentativas eram comumente falhas. Isso até o ano de 1985, em dezembro, quando os presidentes José Sarney, dá pra acreditar que esse cara foi presidente, e Raul Alfonsín assinaram a Declaração de Iguaçu. Essa declaração aumentava a integração econômica entre os dois países, algo que precisavam muito, visto que ambos os países haviam acabado de sair de um regime militar que destruiu a economia e aumentou muito a dívida externa em ambos os países. Então, no dia 6 de julho de 1990, os presidentes Fernando Collor e Carlos Menem, visando a total integração alfandegária entre Brasil e Argentina, assinaram a Ata de Buenos Aires. E foi neste mesmo ano, em setembro, que o Uruguai e o Paraguai passaram a demonstrar interesse em se envolver nos Paranauê. E com isso, Brasil e Argentina perceberam que, quanto mais abrangente na América do Sul o acordo fosse, melhor para todo mundo. Então, no dia 26 de março de 1991, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinaram o Tratado de Assunção, visando uma zona de livre comércio entre esses países. Assim, foram definidas as implicações dessa zona de livre comércio, assim como foi decidido que todas as medidas para a construção deste mercado comum deveriam ser concluídas até o dia 31 de dezembro de 1994. E foi considerado este o dia do nascimento do Mercosul, pois com o Tratado de Assunção nasce, enfim, o mercado comum que eles tanto desejavam. E as tais implicações do tratado foram, por exemplo, a livre circulação de bens, serviços e produtos entre os países, eliminando os direitos alfandegários e estabelecendo uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em relação aos outros países. Um produto originário de um país signatário é tratado como um produto de origem nacional em outro país signatário. A harmonização das legislações dos 4 países signatários para fortalecimento do processo de integração, além da coordenação de políticas de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, para assegurar condições adequadas de concorrência entre os membros. Condições iguais de comércio com países que não participam do bloco por parte dos signatários. Foram definidos também alguns órgãos para fazer valer essas implicações, como o Grupo Mercado Comum, onde participavam membros dos Ministérios das Relações Exteriores de cada país, e o Conselho do Mercado Comum, que era o que tinha mais autoridade neste tratado, para gerenciar decisões políticas e assegurar o cumprimento de prazos. Além disso, os 4 membros concordaram que a adesão de novo membro ao bloco se daria apenas se todos os países signatários aprovassem. Ou seja, se um dos 4 não fosse com a cara do país querendo entrar, já era, não rola. Isso foi colocado em prática mais pra frente no caso da Venezuela, vou falar disso ainda. Bom, e assim nasceu o Mercosul, com o objetivo de propiciar um espaço comum que gerasse oportunidades comerciais e de investimento mediante a integração competitiva das economias nacionais ao mercado internacional. Ao longo do tempo foram criados mais alguns tratados que aderem ao Tratado de Assunção, como por exemplo o Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994, em que o Mercosul ganhou de fato uma personalidade jurídica diante da comunidade internacional, o que tornou possível a relação com outros países, organizações e blocos. Ou então, o Protocolo de Ushuaia, assinado em 1998,
em que as nações do Mercosul concordaram em se perpetuar como uma zona de paz, livre de armas de destruição em massa. E também, em 2002, o Protocolo de Olivos, que criou o Tribunal Arbitral Permanente de Revisão do Mercosul, que, como diz o nome, passou a revisar laudos expedidos pelos tribunais arbitrais. As decisões destes tribunais são obrigatórias para todos os países envolvidos nas controvérsias. Bom, rolaram vários protocolos ao longo do tempo, mas estes foram os principais. E agora chegou a hora de falar sobre os membros do Mercosul. Como eu já falei aqui, ele começou composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas vieram não só outros membros, como outros tipos de membros. Existem também os Estados Associados, que são o Chile, que entrou em 1996, a Bolívia, que entrou em 1996 também e está em processo de adesão para membro pleno desde 2015, o Peru, que entrou em 2003, a Colômbia, que entrou em 2004, e o Equador, que entrou em 2004 também. E além desses, temos também os Estados Observadores, que são o México e a Nova Zelândia. E, por fim, é preciso falar sobre o que rolou com o caso da Venezuela. Bom, a Venezuela entrou no Mercosul como Estado associado junto com a Colômbia e o Equador, pelo Acordo de Complementação Econômica, assinado em dezembro de 2003 em Montevidéu. Este acordo estabelecia uma zona de livre comércio entre os países signatários e os membros do Mercosul. Porém, logo em 2004, a Venezuela já era considerada um membro associado em processo de adesão, como é a Bolívia hoje, mas com uma certa resistência do Brasil e do Paraguai. Isso porque o processo de adesão precisa ser assinado pelos presidentes e Congresso de todos os países. Os presidentes dos 4 países assinaram o Tratado de Adesão da Venezuela logo em 2006 mesmo. Em seguida, os congressos da Argentina e do Uruguai aprovaram a adesão, mas os congressos do Brasil e do Paraguai ainda não aprovaram. O Brasil continuou fazendo com o doce até 2019, quando seu congresso enfim aprovou a adesão da Venezuela ao bloco. Mas o Congresso Paraguai permaneceu sem apoiar a adesão. E se o Congresso de sequer um dos países signatários não apoia, ela não acontece. Mas agora olha só que engraçado que aconteceu. Em 2013, o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi destituído do poder. Sendo assim, o Paraguai foi suspenso do Mercosul até a realização de novas eleições, que ocorreria em agosto de 2013. Isso porque os membros do Mercosul consideram a destituição de Lugo um rompimento à ordem democrática do bloco. Como o Paraguai foi suspenso, isso convenientemente fez com que todos os membros signatários do bloco tivessem aprovado a entrada da Venezuela como membro pleno. Mas é claro, o Paraguai teria poder de veto sobre a adesão da Venezuela assim que ele voltasse ao bloco. O Paraguai retornou em agosto de 2013, após suas eleições presidenciais, mas não vetou a entrada da Venezuela. No entanto, a Venezuela sentou no grosso. No dia 2 de dezembro de 2016, os países membros do Mercosul anunciaram a suspensão da Venezuela por tempo indeterminado. Os motivos você já deve imaginar, né? Mas eu vou explicar mesmo assim. A motivação se deu por meio de 3 fatores: o técnico, o político e o econômico. O motivo técnico é que a Venezuela mal cumpriu os compromissos que assumiu para sua adesão. Cumpriu 25% dos tratados e 20% das normas técnicas acordadas no protocolo de adesão. Aí fica difícil, hein, Venezuela? Vamos combinar. O motivo político é que a Venezuela já entrou no Mercosul chutando o pau da barraca. Ela já entrou no bloco de forma polêmica, sendo oportunista a suspensão do Paraguai, com o apoio das presidentes Dilma Rousseff e Cristina Kirchner. A questão é que, em 2016, uma crise já tomava conta da Venezuela, tanto econômica quanto política. E ficou evidente que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, hoje ditador assumido, rompeu tanto com a democracia quanto com os direitos humanos em seu governo autoritário que acabou com o país. E por coincidência, em 2016, a Argentina elegeu Maurício Macri, que não tem uma política nem um pouco favorável com a Venezuela. E ainda a presidente Dilma Rousseff, no mesmo ano, foi destituída do cargo por meio de um impeachment e em seu lugar entrou Michel Temer. E a política do Temer também não era muito favorável à Venezuela. E, sendo assim, com as maiores potências econômicas do Mercosul apoiando a suspensão da Venezuela, o país foi suspenso. E o motivo econômico é que a Venezuela sempre teve uma economia quase que dependente do petróleo, mas o preço do barril de petróleo caiu muito em 2013. Isso desencadeou uma crise econômica sinistra na Venezuela, que dura até hoje, onde faltam produtos básicos no mercado, como comida e até papel higiênico. Essa crise econômica está fazendo com que diversos venezuelanos tentem fugir do país ou morram de fome, e muitos ainda tentam batalhar contra o governo ditatorial que os oprime. Inclusive, se vocês quiserem uma série especial assim, de vídeos sobre a Venezuela, pede aí nos comentários que a gente tá a fim de fazer. Enfim, como o Mercosul é uma associação de nações com viés econômico, o caos político e econômico na Venezuela fez com que sua participação no bloco deixasse de valer a pena.
E visto que a Venezuela não havia cumprido nem metade dos tratados e normas no acordo de adesão, a Venezuela foi suspensa do Mercosul por tempo indeterminado. Então, galera, é o seguinte, hoje, dia 22 de novembro de 2018, esse vídeo está sendo gravado. Vocês vão perceber que ele será lançado um pouco adiante. E no período em que estamos agora, aconteceram umas mudanças que podem mudar bastante a trajetória do Mercosul. O Brasil elegeu como seu 38º presidente da República Jair Bolsonaro, que tem uma política um tanto quanto diferente dos presidentes anteriores. Então, e o Congresso também foi praticamente renovado, dando um viés ideológico um tanto quanto diferente ao que tínhamos no Brasil até agora. Então, se até o tempo que esse vídeo sair, que é quando os novos políticos eleitos vão ter assumido o seu mandato, se já tiver rolado alguma mudança ou já tiver rolado alguma declaração, vamos debater sobre isso aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, independente de qual seja seu lado, esquerda ou direita, cima, baixo, independente disso. Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários, porque é interessante, porque parece meio que as pessoas estão vindo do futuro aqui pra avisar nós aqui desse vídeo do que já aconteceu já. Então, fica aí essa ideia pra vocês. Ou então, se tiver mudado alguma política em relação ao Mercosul, a política externa do Brasil em geral, enfim, vamos debater sobre isso aqui embaixo. Então é isso aí, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, diz pra gente porque você não gostou. Deixa aí nos comentários, estamos aceitando críticas, estamos aceitando muitos elogios, tá ok? E siga também a gente nas redes sociais, nós temos Facebook, Twitter, Instagram. Continue acompanhando os vídeos do canal, vamos falar sobre mais blocos econômicos daqui pra frente. E se você está precisando de uma revisão de exatas, por exemplo, química, física e matemática, nós temos lá todo o conteúdo para te preparar para, por exemplo, Enem e diversos vestibulares. E se você quiser dar uma ajudinha pra gente, uma ajudinha financeira, porque a gente precisa, né? Porque nem de só vídeos vive o homem. Acessa lá o www.apoia.se/canal revisão. Vocês estarão ajudando muito nós, tá ok? Então é isso, tchau.